Invista no que é eterno. Fala de novo que ela não te escutou. Invista no que é eterno. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A Escritura diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Nós estamos na série Dopamina, geração dopamina. Nós teríamos a primeira palavra na semana passada, contudo a gente teve, a festa caipira. Então hoje nós estamos indo direto para já a segunda palavra, para nós mantermos a sequência aí das publicações, dos vídeos, e você ir acompanhando, não ficar de fora de tudo que está acontecendo em cada SARA que você estiver. Geração dopamina. E a palavra de hoje é plataforma tá pagando. Quem já jogou tigrinho aí? Dá uma glória a Deus. Quem conhece alguém que joga tigrinho aí e fala misericórdia? Aleluia, tá cheio de crente aqui nessa noite, amém? Amém. O que é a dopamina? Dopamina é uma substância química no nosso cérebro que ela libera resposta a estímulos prazerosos. Aquilo que estimula a sensação de prazer, a sensação de bem-estar. Isso é gerado por essa substância. A dopamina, gerando essa sensação de bem-estar, ela acaba motivando as pessoas, a repetir aquele comportamento que gerou essa sensação. Então, quando você, por exemplo, descobre prazer, aquela sensação de prazer, de satisfação, de alegria, depois de um jogo de futebol, independente se você joga bem assim, igual o Danilo, ou se você joga assim mais ou menos, igual o Eric, o importante é você sentir bem, se divertir com os amigos. Então você procura repetir aquilo novamente. Isso é o efeito da dopamina, Se você descobre um prazer em jogar um videogame, a tendência é você repetir aquela prática para que você obtenha de novo aquela sensação. Isso é gerado em nós, pelo estímulo e a liberação dessa substância em nós, ok? E o que acontece nessa série que nós estamos falando sobre geração dopamina é para alertar você e a mim, a nós, a Igreja de Jesus, o que tem estimulado você, o que tem gerado prazer em você, que você tem repetido na sua vida, contudo, não é inocente ou saudável como um jogo de futebol, a prática de um esporte, ou uma corrida, uma caminhada, uma academia, coisas assim saudáveis, como a leitura de um bom livro, ou um bom filme que você assiste, ou uma série que você realmente recebe cultura e conhecimento. Então, o alerta que o Espírito Santo quer trazer para nós é o que tem satisfazido os seus prazeres, o que tem gerado essa dopamina em você e que você tem buscado novamente. A sensação de bem-estar que vai gerar em você uma repetição de um hábito pode ser algo ruim, como o consumo de álcool, como o consumo de droga, como a prática de violência,
De repente você brigou com alguém, bateu em alguém, isso te deu a sensação de forte, de poderoso, de vitorioso, então você tem disposição para repetir aquilo. Entende? Então, qual é a prática que tem gerado as sensações de satisfação, conquista e prazer em você? E a palavra de hoje, tem para a gente a arte, me dá um toque lá, sim ou não, plataforma está pagando. Porque uma das coisas que gera, né, uma adrenalina e que gera essa dopamina em muitas pessoas é a prática de apostas. Tem gente que encontrou uma satisfação muito grande em apostas. E no mundo virtual que nós vivemos hoje, lógico que a atenção maior está para isso. Apostas online, os bets do futebol, ou o tigrinho, que eu sei lá, nem sei o que é que aposta. O que aposta no tigrinho? Tem alguém que sabe? Não vamos condenar você não, é só curiosidade mesmo. É aposta do quê? Dinheiro. Tá, mas você aposta no quê? Corrida de cavalo? É um cassino. Ah, entendi. É um cassino, um caça-níquel, cassino. Então, tem pessoas que encontraram prazer nas apostas virtuais, nas apostas online, né? E eu atrás, e aí chegou um rapaz lá na casa onde nós estávamos, e ele estava todo feliz, porque tinha descoberto, um amigo falou para ele que a plataforma estava pagando, que agora então ele ia colocar dinheiro ali, que a plataforma estava liberando dinheiro, que você podia investir, e logo, né, ia recuperar e multiplicar esse dinheiro. Agora, além do online, tem pessoas que fazem outros tipos de apostas. Tem pessoas que, de repente, até você conheça, faça parte do seu meio, seus conhecidos, familiares, talvez, espero que não. Pessoas que, ao invés de online, elas realmente vão, né, frequentam os cassinos, e ali gastam, né, investem, ou desperdiçam, seja qualquer o termo mais utilizado por essas pessoas, o seu dinheiro. A pessoa vai sabendo que o risco, a chance, ou melhor, a possibilidade, a probabilidade de ela perder aquilo é muito alto, né? Mas ela vai pelo prazer da aposta, ela vai pela adrenalina, ela vai pela dopamina que aquilo faz ela sentir, né, a sensação de prazer, de estar correndo risco de ganhar ou de perder. Tem pessoas que apostam no pôquer. Tem pessoas que apostam no truco. Tem pessoas que apostam na sinuca. Tem pessoas que apostam no uno, na canastra. Tem pessoas, independente do lugar da aposta, independente do lugar onde você disputa isso, tem pessoas que disputam, apostam no futebol. E você pode observar no vôlei, na burquinha, bolita, sei lá como é que chama, e você pode perceber que todo esporte, por mais saudável que seja, quando você envolve uma aposta, o ânimo de muitas pessoas, o comportamento de muitas pessoas, a atitude de muitas pessoas muda completamente. É verdade ou não é? Sim ou não? Você pode jogar futebol, vou dar um exemplo de futebol, porque é o que eu mais participo. Você joga futebol com uma pessoa, ela sempre é uma pessoa de boa, tranquila, equilibrada, mas se estiver valendo uma Coca-Cola, a pessoa transforma. Ela dá pau, né, faz faltas duras nos outros, ela reclama o tempo todo, ela mente, pega a bola na mão, ela fala que não foi, bateu nela e foi para fora, ela quer dizer que não, a bola entrou para dentro da linha do gol, ela estava perto, falou, não, estava aqui perto, eu vi, não entrou não. Ela paga o preço que for, porque ela quer a vitória, aquilo move ela. Então, as pessoas se transformam quando a plataforma está pagando. Elas se transformam quando ela quer
receber a premiação daquilo que ela está disponível, aquilo que ela se abriu para experimentar. Você está me acompanhando, sim ou não? Tem pessoas que vão para as apostas nos jogos online, Free Fire, Minecraft. O que mais que está em alta aí que eu não estou ligado? O que mais que vocês ouvem que está por aí? CS? Counter-Strike, enfim, seja qual for, né? Agora, essa questão de aposta, ela vai além do pagamento em dinheiro. Eu quero focar nisso, eu quero falar sobre isso, né? Sobre esse investimento e essa disponibilidade que as pessoas abrem suas vidas para receber dinheiro. Nós vamos olhar um pouco dentro disso, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, já que você entendeu: aposta, prêmio, adrenalina, risco, recompensa. Você entendeu aqui agora, sim ou não? Você entendeu até aqui agora, sim ou não? Ok, agora veja comigo, existe outro lado da moeda que fala mais ou menos a mesma linguagem, é a disputa, é a aposta, é a prova. Contudo, nem sempre a recompensa é o dinheiro. Às vezes, a recompensa da pessoa é a admiração de alguém. Às vezes, a recompensa da pessoa é, em troca, ela receber um favor sexual, um prazer sexual. Tem pessoas que disputam. Quer apostar que eu bebo mais que você? E para provar algo para os outros, a pessoa se embriaga e tenta provar que ela é forte. Talvez, para um tolo, você está provando que você é forte. Mas para o mundo espiritual, para Deus e para os demônios, você está provando que você é um tolo, um fraco. Você não prova o seu valor pagando esse alto preço. Você não prova o seu valor fazendo este tipo de aposta. Você não demonstra o que há de valioso em você, muito pelo contrário. Você mostra a pobreza da sua alma, a carência da sua alma, a escassez do Espírito Santo da sua alma, a falta de Deus na sua alma. Você expressa a necessidade que você tem de ser amado. Você está expressando um grito da sua alma para todos ouvirem e dizerem: olha para mim, eu estou sofrendo, eu estou carente, eu estou sozinho, eu estou com um problema na família, eu estou com um problema com os meus pais, eu estou com um problema com Deus, estou com um problema comigo mesmo. E em nome de Jesus, eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer transformar a sua vida nessa noite. Eu quero ouvir um amém bem forte. Projeta para a gente lá, por favor, 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, vamos voltar então para a questão das apostas, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nós vivemos uma geração que ela não quer só o dinheiro. Nós vivemos uma geração que ela quer usar essa ferramenta, o dinheiro, para que ela demonstre que tem status, para que ela tenha luxos. Por favor, sem conversar durante a palavra, eu não gosto que converse durante a palavra. Ela quer demonstrar luxo, ela quer viver e aparentar para os outros que está vivendo uma vida de novela. Ela quer, com as apostas, o dinheiro. É uma geração que quer dinheiro e quer o dinheiro para ontem. Aí aparecem as propostas, a plataforma está pagando. Eu conheço alguém que se você dormir com ele vai te dar dinheiro. As pessoas querem dinheiro rápido, ela paga o preço que for, vende a alma, porque ela quer o status, ela quer o dinheiro. E falando dos jogos, a propaganda diz: é só apostar, é só clicar, confia na sorte. Aí o espiritualista, o espiritual diz: Deus vai me abençoar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Ele não vai te abençoar. Ele não vai te abençoar para você apostar.
Ele não vai te abençoar para você pegar um dinheiro que você traz no altar a sua oferta pedindo para santificar. Ele não vai abençoar você encher o seu bolso de dinheiro às custas da perda de alguém que é viciado, que está apostando carro, está apostando casa, está apostando salário e falindo as famílias. Ele não vai te abençoar para que esse dinheiro chegue na sua mão. Não é a forma que Deus vai prosperar você. Então, se você está me ouvindo hoje e você tem problema com o jogo, se você está me ouvindo hoje e você ainda não tem o problema com o jogo hoje, mas isso você tem experimentado, isso tem gerado em você uma sensação de prazer, uma dopamina, se você tem sentido estímulo para ir lá de novo, recuperar o dinheiro que você perdeu, eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, esteja você aqui nessa noite, ou você me assistindo online, não coloque mais dinheiro nisso, querido. Encontre uma forma honesta, encontre uma forma abençoada, encontre uma forma para com o suor do seu trabalho, com o suor da sua mente, o desgaste, o trabalho de pensar, de buscar criatividades, meios, ideias, para que Deus possa te abençoar. Procure um caminho justo, para que Deus possa então transbordar na sua vida. Posso ouvir um amém de quem é honesto e santo aí? Um aplauso para Jesus bem forte. Talvez você esteja dizendo assim, não pastor, não faz muito sentido isso que você está falando, não, porque eu conheço a galera aqui do Arena, e eu não sei de ninguém que joga. Olha, deixa eu te dar um dado importante do Datafolha de 2024, mais de 60% dos jovens, entre 16 e 24 anos no Brasil, 16 a 24 anos, quem tem 16 anos aqui, levanta a mão, quem tem 16 anos para baixo aqui, levanta a mão, 16 para baixo. Quem tem entre 16 e 18, levanta a mão. Quem tem entre 18 e 20, levanta a mão. Quem tem entre 20 e 24 anos, levanta a mão bem alto, deixa eu ver você. De acordo com o Datafolha, nessa média que é a maioria das idades que nós temos aqui hoje, mais de 60% dos jovens já fizeram apostas online. Ou seja, se esse dado fosse real aqui dentro da igreja, eu espero que não, em nome de Jesus, mais da metade das pessoas que estão aqui já teriam feito uma aposta online. Não é um dado assustador? Não é muita gente? Sim ou não? Em 2023, o mercado de apostas online movimentou mais de 120 bilhões de reais. Só no Brasil. 120 bilhões de reais em um ano, só no Brasil. Mais de 24 bilhões foram perdidos em aposta no mesmo ano. Quase 11 milhões de brasileiros estão com comportamento de jogo problemático hoje. 1,4 milhões de pessoas diagnosticadas com ludopatia, que é o vício real em jogo, vício nos jogos, uma doença. Essas pessoas estão sofrendo perdas emocionais, familiares, financeiras, estão perdendo inclusive a sua saúde mental. Se você tem problema com os jogos, está me ouvindo hoje, eu quero dizer que Jesus tem poder para te libertar disso. Jesus tem poder para curar a sua saúde. Jesus tem poder para te livrar desse vício. Jesus tem poder para te abençoar as suas finanças. E você não precisa usar esse caminho que tem matado você. Vamos dar um aplauso para Jesus, que liberta e cuida da nossa vida financeira. O livro de Marcos 8,36... a Escritura faz uma pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você apostar, pagar o preço que for, seja dando o seu dinheiro, seja provando para alguém um comportamento radical, seja oferecendo o seu corpo? O que adianta ganhar o reconhecimento do mundo, mas você perder a sua alma? A plataforma, as apostas, o mundo promete luxo. A promessa é de luxo, mas a entrega
é de escravidão. A promessa é de liberdade, mas te prende num ciclo sem fim. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar: o seu tempo, a sua paz, os relacionamentos, o propósito, a salvação, a honra. Quem perde um monte de dinheiro online em apostas? Quem perde um monte de dinheiro no pôquer, ou seja, nesses lugares que a gente citou, em qualquer que seja o tipo de aposta, e sai sorrindo e feliz contando para alguém? A pessoa sai envergonhada, sentindo derrotada. Ela faz isso, ela sente assim, ela dá passos assim depois da aposta, porque esse é o pagamento do Deus deste mundo, do Deus do dinheiro, de Mamon. Mateus 6:24. E a Escritura diz, Jesus disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tem pessoas que põem o seu dinheiro em aposta, põem o seu dinheiro, nas disputas, põem o seu dinheiro online, mas não põem o seu dinheiro no altar. Você não está servindo Jesus, você está servindo a um principado demoníaco, um principado das trevas, chamado Mamon, que significa riquezas. É um Deus que opera nessa área. Você põe o seu dinheiro nas roupas, nos bens, no iPhone, você põe o seu dinheiro no luxo, daquilo que vai fazer você se sentir bem, mas você não põe o seu dinheiro no altar, que é o que santifica a sua vida financeira. Você não está servindo a Jesus com as suas finanças, você está servindo ao Deus deste mundo. E o seu dinheiro não está sendo santificado. E é por isso que muito você ora por oportunidades, muito você ora por libertações, muito você ora por respostas de Deus, e essa resposta de Deus não consegue alcançar a sua vida, porque o domínio que está sobre a sua vida não tem sido de Jesus. Você tem aberto na sua vida lugar para o reino deste mundo, do dinheiro, e não tem aberto lugar na sua vida para o reino do Senhor, ainda que no seu coração você quer Ele como seu Senhor. Mas existe um caminho, existe um altar, onde nós santificamos a nossa vida, onde nós santificamos a nossa história, onde nós declaramos quem é o nosso verdadeiro Deus. E o nosso verdadeiro Deus é Jesus. Não é a aposta, não é o dinheiro, não é o sexo, não é a bebida. Se você tem vivido com isso como Senhor da sua vida, em nome de Jesus, eu quero te dizer que tem um altar para te libertar aqui nessa noite. Tem um altar para você se arrepender aqui nessa noite. Tem um altar para você confessar o seu pecado. Tem um altar para você buscar socorro. E Jesus quer reinar em todas as áreas da sua vida. Pode aplaudir Ele aí, que você o ama. Eu sei que você o ama. A geração da fortuna instantânea está afastando as pessoas do altar. A geração da fortuna, a geração da ganância está tirando as pessoas do altar. Enquanto tem altares cheios de apostas, cheios de cliques, cheios de inscritos, tem o altar de Deus vazio, sem lágrimas, sem renúncia, sem verdade. Às vezes cadeiras ocupadas, mas o coração em pecado, a mente distraída, os olhos no celular, conversando com um contexto de história que nem está dentro da vida da igreja, do contexto do reino, às vezes olhando até as apostas. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Eu quero ouvir um amém aí de coração. Se você ama de verdade a sua vida e a vida do próximo, eu quero ouvir um amém para essa palavra. Galera está passando mais tempo na roleta do que com a Bíblia aberta. Mais tempo nos aplicativos, disputando e esperando ganhar dinheiro fácil, do que com os joelhos no chão. Jesus não te prometeu uma vida fácil. Ele te chama para uma vida de desafio, uma vida de cruz. E Ele promete aí sim, para quem entende isso, está disposto a viver a sua vida em santidade, é essa pessoa que vai ter recompensa de prosperidade do reino de Deus. Não é aquele que vê em Jesus a promessa de uma vida fácil, a promessa de ganhar dinheiro fácil,
Ah, eu aposto tanto. Ah, então Jesus prospera. Ah, então Jesus dá emprego. Ah, então Jesus dá bom casamento. Ah, então eu vou apostar nisso aqui por um tempo. Deixa eu ver se eu ganho alguma coisa. Enquanto o seu coração olha Jesus como uma banca de aposta, ele não está preparado para receber o que o trono de Deus tem para dar para você. Porque o que é santo não é pago como por uma aposta. O que é santo é entregue a filhos amados, que entenderam o que é o Evangelho, que entenderam quem é Jesus, que renunciaram os seus prazeres e que colocaram Jesus como o único Senhor da sua vida. Você quer transformação na sua vida financeira? Você quer santificação na sua vida financeira? E deixa eu te dizer uma coisa. Nós lemos em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não é a raiz de um mal, é a raiz de todos os males. Então talvez você tenha tido problema com prostituição, talvez você tenha tido problema com luxúria, com lascívia, com droga, com álcool, com sensualidade, e você tenta se livrar disso, e você não encontra forças, e não entende onde está a raiz. A Escritura está dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa Deus tratar a sua vida financeira, e Ele vai cortar na raiz todos os males que tentam dominar sobre você, sobre a sua igreja, sobre o seu povo amado. Aplaude aí, vai. Isso é verdade da palavra de Deus. Mateus 6,21, olha a força disso. Ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. E se o teu tesouro é o dinheiro, o seu coração vai estar no dinheiro. E a recompensa de tudo que o dinheiro tem para oferecer. Aí você fica olhando para as modelos, aí você fica olhando para as atrizes, aí você fica olhando para a popstar, aí você fica olhando para as atrizes famosas e você fica almejando essa vida virtual e pensando, eu quero logo ter uma vida assim. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que apostar? O que eu tenho que estar disponível a perder para que eu possa ser assim? Será que eu tenho que estar disponível a perder a minha virgindade? Eu estou disposta a apostar. Será que eu estou disponível a perder a honra do meu nome? Eu estou disposta a apostar. Será que eu estou disposto a perder a minha honra, a minha masculinidade, a minha santidade em Deus? Quer saber? Eu quero um dinheiro logo, estou disposto a apostar. Em quem eu tenho que bater? Quem eu tenho que ameaçar? Quem eu tenho que roubar? O que eu tenho que trazer da fronteira? É droga? É arma? É descaminho? É produto ilícito? Eu estou disposto a fazer essa aposta, porque eu preciso de dinheiro rápido. Não vale a pena, querido. Onde está o seu tesouro? Está ali também o seu coração. E a pergunta é, onde está o teu tesouro? Qual é o seu tesouro? O seu tesouro é um tênis de marca, uma roupa de marca? Fazendo o seu pai e a sua mãe que não tem. Grava isso daqui para você mostrar para o seu pai. Pega esse corte aqui para você mandar para os pais dos pré-adolescentes, crianças, adolescentes mimados. Grava esse corte do pastor aqui. Manda para os papais e fala assim, pai, essa aqui é a palavra do nosso pastor. Sabe, você fica colocando a sua vida, margeando ela no que você vê online. Pede dinheiro para uma coisa, aposta e perde. Depois fica fazendo para o seu pai, para a sua mãe, que tem poucas condições financeiras, comprar calças, tênis, que eles não têm condição de pagar, que tem que parcelar em 10 vezes, para que você possa luxar. Toma vergonha na sua cara, ou vira crente. Tenha misericórdia dos seus pais. Se você não tem misericórdia nem dos seus pais, como você vai ter misericórdia do seu próximo? Que você conheceu semana passada, mês passado, ano passado. Sonda a realidade, a verdade do seu coração. E eu te falo isso, querido, porque eu já fiz isso. Eu já pressionei, chantageei os meus pais, emocionalmente. Você não gosta de mim, porque você não quer me dar o meu Super Nintendo. Você não gosta de mim, porque você não quer comprar um som para eu colocar no meu carro. Você não me ama. Você ama mais a minha irmã, você ama mais o meu irmão. Minha mãe está lá em casa. Se você duvida, vai lá perguntar para ela, para você ver se não é verdade. E não sou só eu.
Muitas pessoas fazem isso. Fazem os pais colocarem um dinheiro naquilo que é uma carência sua de aceitação, porque você ainda não descobriu o seu valor. Escuta, Jesus te ama. O valor que você tem não depende do tênis que você usa, da calça que você veste, da roupa que você tem, do quanto você gastou no seu cabelo, nem quanto custou a sua maquiagem. Jesus te ama do jeitinho que você é. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Ele olha para você, Ele vê a sua nudez. Nada disso para Ele tem valor. Ele não liga se você está fortão, se você está magrelo, se você está acima do peso. Ele não se importa com isso. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Eu assustei você, foi de propósito, aleluia. A irmã colocou a mão no coração, quase fui arrebatada, glória a Deus. Pensa nisso, Jesus te ama assim como você é. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, você não precisa luxar, você não precisa tentar enganar ninguém, se endividando. Jesus te ama como você é. Vamos aplaudir Jesus por isso. O dinheiro promete acesso, mas Deus te entrega propósito. A corrida pelo dinheiro é uma maratona sem linha de chegada. A Escritura diz que quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito, sempre vai querer mais. Escuta, você não quer dinheiro, mais dinheiro, porque você não tem, ou porque você tem pouco. Você quer mais e mais dinheiro porque você ama o dinheiro, e não importa o quanto você tenha, você sempre vai querer mais. Nunca vai ter fim. É um saco sem fundo, é uma maratona sem linha de chegada. Mas quando você busca a Deus, Ele acrescenta, te dá paz, te dá sentido, te dá eternidade. Quem vive de plataforma, vive de ansiedade. Quem vive do altar, vive de esperança. Vamos aplaudir o altar do Senhor. A plataforma te paga em dinheiro, mas Deus te recompensa em vida. Vamos aplaudir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Você pode ganhar um Pix, você pode ganhar um iPhone, um carro, você pode impressionar alguém, mas se você perder a sua fé, a sua família, a sua honra, que valor você tem? Essa palavra está te fazendo pensar sim ou não? Olha aqui, presta atenção, essa palavra está te fazendo pensar sim ou não? A plataforma pode até pagar, mas a conta espiritual vem depois. Ela vem. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você, vem para o altar, sai da roleta, me busca primeiro, deixa eu libertar você, deixa eu te mostrar as minhas recompensas eternas. Vem para o altar, para de ficar pagando um preço que vai custar a sua salvação. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ficar pagando preço nenhum por amor e aceitação. Jesus já pagou o preço por você, e foi um preço bem alto, o preço de cruz. Corre para a cruz, volta para Jesus. Talvez você está ouvindo essa palavra, frequentando o Arena, mas você está vivendo uma vida totalmente que não condiz com o reino de Deus, e você sabe. Mas sabe, em nome de Jesus, eu tenho esperança de que Jesus abra os seus olhos nessa noite, que Ele te toque de uma forma diferente, que Ele toque o seu coração, que Ele quebrante o seu coração, que você entenda que uma vida nos padrões do mundo não tem alegria, não tem verdadeira felicidade, não cumpre o propósito vazio que está dentro de você. Deus está te chamando para o altar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? 1 Timóteo 6,10, olha só o que esse versículo está dizendo, mais uma vez. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Deixa aí esse versículo, eu quero que você olhe para essa expressão aqui, ó. A cobiça do dinheiro. Essa palavra, cobiça do dinheiro, ela é diferente do desejo do dinheiro. Ela é diferente do reconhecimento da necessidade financeira para viver no mundo que nós vivemos, para o nosso sustento, para o nosso teto, para o nosso transporte, para a nossa demonstração de generosidade. Eu quero ouvir um amém. Para nós sermos usados para abençoar pessoas
que estão em carência. Essa palavra cobiça é diferente da forma que Jesus quer abençoar a sua vida financeira. A palavra cobiça, essa palavra usada aqui em Timóteo 6,10, que fala que pessoas que tiveram esse tipo de comportamento se desviaram da fé e causaram para elas mesmas muitos sofrimentos e tormentos. Veja, não foi Deus, não foram outras pessoas, não foi o diabo. É um comportamento, um estado de espírito que a própria pessoa causa contra ela mesma aflições, sofrimentos, e faz com que ela perca a sua fé. E isso é muito grave, pois a perca da fé é a perca da sua salvação, a perca da eternidade. Então o que é isso? O que é essa cobiça? O que é esse estado de coração que só aparece 3 vezes no Novo Testamento? Bom, a palavra, ela vem do grego origomai, que significa estender a mão em busca, estender a mão como quem quer alcançar, é como quem está se esticando para alcançar, é como quem está se esforçando e está indo até o seu limite para alcançar. Na verdade, não é só até o seu limite, porque o seu limite, suponhamos, é até aqui. Quando você se estica, você está indo já além do seu limite e perca de equilíbrio. Está fazendo sentido para você ou não? Isso é cobiça. É quando você vai além do seu alcance, além do que você deveria, além dos seus valores, além dos princípios bíblicos, para você ter na sua mão aquilo que você quer. Isso é cobiça. As pessoas podem cobiçar o namorado da outra, podem cobiçar, estar cobiçando em seu coração o irmão solteiro, pode estar cobiçando o marido de alguém, a mulher de alguém, o emprego de alguém, cobiçando o carro de alguém. Levanta a sua mão e fala: Senhor, em nome de Jesus Cristo. Levanta e fala de verdade. Fala: Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda o meu coração da cobiça. Eu só quero estender as minhas mãos aos mais altos céus, para buscar a tua presença e para glorificar o teu nome. Você pode aplaudir ele, se você estiver aprendendo até aqui. O termo enfatiza o desejo da pessoa com esforço e concentração intensa no objeto que ela quer para a sua vida pessoal. Então, desses três momentos do Novo Testamento, o primeiro está aqui em 1 Timóteo 6,10, que demonstra esse lado ruim desse desejo, desse esticar-se, dessa busca, desse esforço. E foi o que nós vemos, é a ganância que induz as pessoas a colocarem a sua confiança nos bens materiais, ao invés de confiarem em Deus. Ela está bem se ela tiver o dinheiro. Se ela estiver passando necessidade, ela perdeu a esperança de vida, ela perdeu a alegria, ela perdeu o prazer de viver, porque ela não, aquilo que dá estrutura, e sustento e firmeza para ela está sem. Pessoas que quando estão com dinheiro, entende? Olha que paradoxo, é o contrário. Tem pessoas que quando estão bem financeiramente, elas até conseguem servir a Deus, mas quando estão mal, a sua fé é desequilibrada, ela perde suas estruturas. E ela começa a se esforçar tanto para recuperar as finanças, que ela abala a sua fé. Você pensava que era só o contrário, né? Você pensava que as pessoas só buscavam a Deus quando estava quebrado. É verdade também, muitas pessoas quando estão, né, em escassez, em carências, em necessidades, sim, muitas pessoas buscam a Deus, mas o oposto também é verdade. Essa é a consequência da cobiça do dinheiro. No livro de Timóteo ainda, né, nós vemos um contexto para essa igreja de Éfeso, onde o discípulo de Paulo estava, que eles puderam identificar, inclusive no meio da igreja, líderes
os responsáveis da igreja, pastores da igreja, que viam a igreja como uma fonte de lucro, uma fonte de ganho. Eles se esforçavam, mas o esforço deles não era pela alma. O esforço deles não era pela transformação, a salvação. Eles se esforçavam porque eles queriam de alguma forma arrecadar para si mesmos. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Pode falar isso, meu irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento sobre a nossa vida, amém? Graças a Deus nós vivemos numa igreja saudável, sadia, num ministério saudável, onde nós estamos protegidos e livres do lobo. Dá um aplauso para Jesus aí, vai, de coração. Não temos escândalos financeiros, temos boas prestações de contas, né? Boas observações e abertura financeira, não temos esse medo, glória a Deus por isso. Agora, existem outros dois momentos na Escritura que a palavra fala sobre esticar, sobre essa busca que é saudável. E ela está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o ponto número 2. Primeiro é o desejo descabido, o amor ao dinheiro. Segundo ponto, 1 Timóteo 3, 1, é um desejo ministerial. E o que é um desejo ministerial? Um desejo ministerial é um desejo de servir. Ministério, querido, é serviço. Ministério é servir ao próximo. Ministério não é status, não é estar sobre os outros, não é comandar, dominar, manipular a vida de ninguém. Eu, pastor dessa igreja, sou o principal, preciso ser o principal exemplo de serviço. Exemplo de servir. Ministério é serviço. Por isso ele diz aqui, esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira, fala comigo bem forte, aspira. Aspira é o mesmo termo grego que nós vimos da cobiça. A cobiça por dinheiro. Aqui ele está dizendo, é esse desejo, é esse esticar, é essa aspiração pelo episcopado. E ele coloca o bispo, não como o desejo só é bom para essa posição. Não, é porque o desejo de serviço, a busca, que é escalável, ela não tem limite. Você pode alcançar os mais altos níveis de responsabilidades de serviço, quando o seu desejo, o desejo do seu coração, as esticadas, os lugares que você, quando você é uma pessoa que se esforça em servir, você está entendendo sim ou não? Então, independente se você serve como quem acabou de chegar na igreja, limpando, lavando, cozinhando, na célula, levando um suco, fazendo uma pipoca, não importa se você não serve só na igreja, mas fora na igreja, na sua casa, ajudando os seus pais, a limpar a sua casa, a arrumar a sua cama, a fazer um jantar, um almoço, manter algo limpo, jogar o lixo. Um serviço que você faz no seu trabalho, ao próximo, ao seu chefe, ao responsável do seu setor. Quando você tem um desejo, quando você aspira a um ministério, quando você aspira a servir o próximo, ele está dizendo, você deseja uma nobre posição. É o que está escrito aqui, sim ou não? Está escrito uma nobre posição, sim ou não? Está escrito uma nobre posição, sim ou não? Está escrito uma nobre o quê? Função, é um trabalho. Bispo, pastor, diácono, líder, ministro de louvor, líder de célula. Não é sobre posição, é sobre uma função. E qual é a sua função? Qual é a sua função? Servir. E se você tem essa aspiração, está dizendo, a nobreza na sua vida. Se você tem a aspiração pelo dinheiro, ele está dizendo, está aí a raiz de todo o mal na sua história. O mal está enraizado na sua vida. Você vai cair em armadilhas, você vai cair em desejos descontrolados e nocivos. Põe 1 Timóteo 6,9 para a gente. 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, ciladas,
muitos desejos insensatos, nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Enquanto a pessoa se esforça e paga o preço que for necessário para que ela possa ter dinheiro, a Escritura está dizendo, ela está mergulhando na ruína e na destruição. E quando a pessoa se esforça em servir a Deus, servir ao próximo, o crente e o não crente, ele está dizendo, você não vai mergulhar na destruição, muito pelo contrário, você vai subir em posição, porque você entendeu que não é sobre isso, é sobre função da igreja de Jesus Cristo. Dá um aplauso que você é igreja de Jesus, e você vai subir. Quem está subindo bem alto, dá um glória a Deus, aumenta o seu aplauso aí ao Senhor. Então, no seu trabalho, querido, ou você que está procurando emprego, ou você que já tem um emprego, saiba disso, não é sobre posição, é sobre função, é sobre você desempenhar bem o seu papel. Você não limpa bem a mesa que você trabalha, porque você acha um serviço pequeno demais. Você acha que você vai fazer um bom trabalho quando você estiver na posição de gerente, e você está equivocado. Não é sobre, a posição não é para quem não cumpre o básico da sua função. Pega essa. Enquanto você ficar esperando posição para você fazer bem as coisas, você não entendeu a essência do Evangelho. Tudo que você for fazer, diz as Escrituras, faça com todas as suas forças. Chegou até você, faça com todas as suas forças, dê o seu melhor. E a gente olha a igreja de Jesus Cristo hoje, crentes sendo uma vergonha, é o pior funcionário no trabalho, é o cara que mais chega atrasado, é a pessoa que mais falta, é a pessoa que mais questiona as ordens do patrão, do chefe, é a pessoa mais insubmissa. Ela acha que porque ela tem Deus, ela é dona da razão e não precisa desempenhar a sua função. Diante de Deus, você é um príncipe, mas diante dos homens, você precisa ser um servo. Você revela a sua essência de príncipe, de filho do Senhor, com a humildade em servir. Aprenda a ser um servo, aprenda a servir. Então Deus vai te dar posições, porque essas posições não serão para subjugar os outros e dar ordem nos outros. E enfim, um dia você não precisar mais fazer aquele trabalho que você desprezava. Não, a posição não é para isso. A posição é para você entender cada função, para você poder dizer, eu entendo o lugar que você está, eu entendo e não desprezo os humildes começos, e ainda assim, eu tendo posição, eu estou aqui para te servir, para que eu possa ser um exemplo e você aprenda a servir também. Quantos serão um exemplo de serviço aí em nome de Jesus Cristo? Eu vejo as pessoas na igreja, sabe, às vezes você limpa o negócio, e eu fiz uma prateleira lá, tão bonitinha, os encaixes, os suportes para os rodos, para as vassouras, para as pazinhas. Eu estava passando ali, saindo daqui essa semana, eu olhei, a prateleira está vazia, e os rodos todos jogados ali atrás da porta, no meio do caminho, pessoa pisando em cima. Você não viu onde estava quando você pegou? Isso é para você ver qual é o estado do seu espírito. Você não consegue colocar um rodo no lugar, e você quer colocar a sua vida no lugar. Olha aqui, presta atenção, isso não é sobre rodo. Isso não é sobre rodo. Isso é um reflexo de como você é dentro da sua casa. Isso é um reflexo de como você era lá dentro do seu emprego. Por isso que você perdeu ele e falou que foi o diabo. Não, não foi não, é você que é relaxado. Você entende isso? E você vai entrar no outro emprego, se você não mudar a sua essência, a essência do seu espírito, se você não organizar o seu interior, você vai mudar de emprego em emprego. Porque as pessoas, elas não vão pagar altos salários, elas não vão dar posição para quem não entendeu o desempenho da função, de servir, de ajudar, de obedecer, de aprender a desempenhar bem as funções, as instruções. Você está entendendo sim ou não? Isso não é sobre o serviço seu aqui na igreja, mas isso é como você está vivendo a sua vida lá fora. E nós estamos vivendo um tempo onde Deus está levantando pessoas.
Nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos para lugares altos. Quantos aqui ouviram os 2 sonhos, as 2 visões que Deus nos deu nas últimas semanas? Levanta a sua mão bem alto, de verdade, eu quero ver. Deixa eu te contar uma coisa. Essa noite Deus me deu uma 3ª visão. Eu vou contar ela amanhã. Se você quer subir, não perca o culto de amanhã, venha. É importantíssimo, você que quer subir de nível na sua vida, você pegar a visão que Deus me deu amanhã. Eu tenho uma mensagem para amanhã do Espírito Santo para o seu coração. Quero ouvir um amém aí, para quem crê que Deus fala através de sonhos, visões, palavra, anjos, através dele mesmo. Dá um glória a Deus aí, a pregação do Evangelho, através dos louvores, Deus fala. Quantos sabem ouvir a voz de Deus e creem na voz de Deus aí? Dá um aplauso para Jesus. Então, o desejo que a palavra está dizendo que nós precisamos buscar é o do serviço. E essa palavra foi escrita, escute isso aqui. Ele está dizendo, volta lá para a gente em 1 Timóteo 3:1, que quem deseja servir, deseja uma nobre função. Mas escuta aqui, e essa realidade que ele está escrevendo é diferente da realidade do Brasil que nós vivemos hoje, onde nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade de expressão, temos esse direito garantido. Nós estamos falando de um homem que os líderes, os exemplos da fé, os exemplos do ministério, eram perseguidos, eram mortos, eram injustiçados, atacados, apedrejados, levados para serem devorados pelos leões. E ainda assim ele está dizendo, você está se esforçando, é esse o preço que você está disposto a pagar da sua própria vida, para você servir a nobreza em você. Você quer ser nobre? Você quer realmente ser visto como um príncipe, como uma princesa? Você não precisa do dinheiro da plataforma, você não precisa do dinheiro das apostas, você não precisa do dinheiro que o mundo oferece com altos e custosos preços. O que você precisa é aprender a servir com a excelência do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te ensine a servir em nome de Jesus Cristo. Eu disse que o Espírito Santo te ensine a servir. Só se você recebe, só se você precisa aprender a servir. Diga um amém aí de coração, vai. Entende? O cara está dizendo, nobreza. Cara, você não vai dormir direito. Como você acha que é a minha vida? De verdade. Como você acha que eu passo as minhas madrugadas? Quem tem batalhas espirituais aí, entende um pouco. Como você acha que são os meus dias antes de vir aqui preparar e passar uma palavra para você? Como você acha que é ter que lidar com nascimento, morte, doença, abandono, pessoas que abraçam e dizem, estamos juntos, mas abandonam, apunhala pelas costas? Como você acha que é a vida de alguém que decidiu servir o reino? Você acha que é status? Você acha que é beleza? Você acha que é luxo? Não, querido, é um alto preço. Por isso ele diz, você aspira a servir? Então você é um. Quantos nobres nós temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão, deixa eu ver você. Pastor, mas eu não tenho servido, eu gosto de ser servido. Eu também gosto. Por isso que nós precisamos ser todos servos, que uma hora eu sirvo você, outra hora você me serve, fica todo mundo feliz, aleluia, amém? Isso que a Escritura diz, nós vamos dando suporte uns aos outros. Quando eu preciso, você me ajuda, quando você precisa, eu te ajudo, e a gente segue forte na presença de Deus, amém? Talvez você não tenha servido, só tem desejo de ser servido, mas você pode mudar hoje, você pode decidir aprender com o Espírito Santo hoje, e deixar Ele transformar a sua vida. Amém, gente? Olha o que diz 1 Timóteo, ainda nesse capítulo 3, versículo 3, que ele começa, versículo 2, ele começa agora a dar, além das perseguições, um padrão de caráter daquele que quer servir a Cristo. Olha só o nível que ele eleva. Precisa ser irrepreensível, precisa ser marido só de uma mulher,
um homem de uma só mulher. Então você quer ser nobre? Olha aí, vai pegando essa dica: moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, recebe bem as pessoas, apto para ensinar. Versículo 3, e livre, está continuando, né? Não dado ao vinho, à cachaça, à cerveja, à vodka, não dado às bebidas, não entregue a isso, mas gentil, que busca a paz, e livre do amor ao dinheiro. Esse é o padrão para um servo do Senhor. Então, se você quer servir a Cristo, ser um exemplo de serviço ao Cristo, está aí o padrão para a gente, um grande desafio, e você vai conseguir, porque você tem a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, amém? Amém ou não? Versículo 8, olha lá como não é só para bispo, olha, ele vai lá para os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, o sim é sim, o não é não, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Olha como está conectando tudo a palavra. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Terceiro e último ponto. Primeiro ponto, não se estique, não vá além dos limites pelo dinheiro. Segundo ponto, se estique, se esforce para servir. Terceiro e último ponto, se estique, se esforce por uma pátria melhor. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes, está falando dos pais da fé, os patriarcas da fé, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando as promessas, olha a confissão deles, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles entendiam que o propósito da vida deles não era de juntar dinheiro na terra, o amor deles não era pelo dinheiro, a cobiça, o esforço deles não era pelas riquezas. Eles entenderam e diziam: nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Você está comigo, sim ou não? Versículo 14, porque os que dizem isso, que são estrangeiros, que são peregrinos, a primeira palavra que o Monteiro veio no Arena, nós estávamos na série Peregrinos, eu estava pregando com uma mochila e um cajado na mão, ele falou: esse doido vai me dar uma paulada, melhor eu virar crente. Está aí até hoje, firme, glória a Deus pela sua vida. Eles entenderam, e a confissão deles era: se é essa, que somos estrangeiros e peregrinos na terra, então eu estou confessando que a minha busca, o meu esforço é por uma pátria maior. 15, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam, está aí a palavra, eu já estou lá no 16, me acompanha, querido, lá no 16, mas agora desejam. Hebreus, capítulo 11, versículo 16, está bem? Melhor a pátria celestial, por essa razão, Deus, está diferente, está faltando uma parte, o começo do versículo aí, põe outra versão para a gente, por favor. Aí, obrigado. Mas agora, desejam uma pátria melhor. Que pátria é essa? A celestial. Olha aqui, presta atenção, deixa eu te contar um pouquinho da minha história aqui. Rapidinho, a gente já vai encerrar. Grupo de louvor antes de subir, olha para mim. Você vai prestar atenção no que eu vou estar falando? Sim? Aí você pode subir, então vem prestando atenção. Olha, pega isso daqui, fala comigo, uma pátria melhor. Mais forte, diga uma pátria melhor. Com 15 anos eu deixei o Brasil para uma pátria melhor. 15 anos, fui morar em Portugal, porque eu tinha no meu coração muito amor a minha cobiça, o meu esforço era para ganhar dinheiro. Eu fiz o esforço necessário, deixei pai, deixei mãe, deixei família, deixei as irmãs mais novas, e fui atrás de ganhar
Todo o esforço era para ficar rico. Busquei uma pátria melhor. Depois, em Portugal, eu descobri que existia uma plataforma que estava pagando melhor, que era na Inglaterra. Então eu saí de uma pátria que a princípio era ruim, para uma pátria boa, mas eu queria uma outra pátria ainda melhor. Paguei o preço que foi devido. Paguei o preço, me estiquei, vivi ilegal, compartilhei casa com gente de todo lugar do mundo, lituano, polaco, russo, brasileiro, do sul ao norte, gente fugida do Brasil, bandidos, fugidos da justiça. Paguei o preço porque eu queria dinheiro, buscando uma pátria melhor. Então eu fui para a Itália fazer a minha cidadania italiana, que eu queria o direito de uma pátria melhor, que me desse o respaldo para que eu pudesse ganhar e ocupar outros cargos e ganhar ainda mais dinheiro. Ah, que gostoso esse fundo. Vem comigo. Então, olha aqui, presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Até que eu conheci Jesus. E até que eu conheci e entendi que todos esses lugares que eu estava buscando, não estava ali a minha resposta. Que o que o meu interior buscava era a pátria celestial. Era a cidade de Deus. Era o reino dos céus. Até que eu entendi. E me prostrei, me rendi diante de Jesus. E disse: Jesus, a minha vida está destruída. Eu vivo cheio de vícios, cheio de ódio, cheio de trauma, cheio de dor, cheio de medo, cheio de insegurança, de baixa estima. Eu sou um lixo. Se o Senhor conseguir pegar isso aqui e transformar em alguma coisa, se o Senhor conseguir colocar algo de bom em mim, porque eu não tenho nada de bom em mim, se o Senhor conseguir colocar algo em mim que seja útil, eu vou te servir. Eu não sirvo, minha vida não serve para mais nada. Minha vida não serve para nada. Eu não sou um bom homem. Eu só cobiço e corro atrás de dinheiro, ganho dinheiro, e do mesmo jeito que eu ganho dinheiro, eu gasto todo o dinheiro. Estou com o meu casamento destruído, abandonei a minha filha, junto com a minha esposa, no Brasil, para poder ir para essa pátria, esse documento. Eu disse: Senhor, se o Senhor colocar algo bom em mim, será para servir o seu povo. Olha aqui, presta atenção. Não é para dizer que eu sou o melhor. Existem muitos bons servos, ministros do Senhor por aí, mas eu tenho sentido no meu coração uma carência tão grande de verdadeiros servos de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não serve só para ficar no joguinho, para ficar distraindo, para se encher de dopamina com aventurinhas e figurinhas e brincadeirinhas e palhaçadinhas. Você está no arena, está na casa de Deus, e Jesus está te dizendo: você serve para muito, você serve de modelo para muitos, você serve de exemplo para muitos. O problema é que o mundo tem um padrão que a gente se olha e fala: ah, eu não sirvo. Não olhe para isso. Você conhece, você sabe como é o seu coração, você sabe o quanto você ama Jesus. E Jesus está me mandando te dizer hoje: é esse coração que serve, que me serve, que eu quero. E agora, a minha busca é pela pátria mais excelente. Quando eu entendi isso, eu me firmei em Deus, eu voltei para o Brasil, por mando, envio, comando, direção do Espírito Santo. Eu voltei para o Brasil porque eu entendi que o problema não era a terra, o problema era eu. O problema não é Foz do Iguaçu, o problema somos nós. O problema não é a sua família, o problema somos nós. O problema não é a esposa, o namorado, o problema é a gente. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui para uma escola. Meu primeiro emprego foi de professor. Eu dava aula de inglês. Eu fui para uma escola tradicional. E
E os alunos, um dia na semana, antes de entrarem na sala de aula, faziam uma fila, turma por turma. Quem já fez isso aqui na escola? Levanta a mão. Quem já fez isso? Cada turma fica numa fila antes de entrar para as salas. E naquelas filas lá, começou a tocar o hino nacional. E as lágrimas corriam dos meus olhos. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Essa é a sua terra, mas a sua pátria é eterna. Eu quero desafiar você a desejar. Versículo 16, deixa projetado para a gente, Dudu. Hebreus 11:16. Eu quero desafiar você a desejar uma pátria melhor, a celestial. E se você fizer isso, Hebreus 11:16, querido, Hebreus 11:16. Agora deseja uma melhor, a celestial, e por isso Deus não se envergonha deles. Se o seu desejo, o seu esforço é pela pátria celestial, se o seu esforço é para se manter um cidadão do céu, se o seu esforço é para se manter um filho de Deus, a Escritura está dizendo, Deus não tem vergonha de dizer que é o seu Deus, porque Ele já lhe preparou uma cidade. Olha aqui, presta atenção, olha bem para mim aqui. Não tenha vergonha da casa que você mora. Não tenha vergonha da casa dos seus pais. É a melhor que eles podem te dar. Não tenha vergonha do carro dos seus pais, do jeito dos seus pais falarem, agirem. Honre a sua família, honre os seus pais. Não tenha vergonha do bairro que você mora. Não tenha vergonha da casa da casa própria que você ainda não tem, do seu negócio que ainda é pequeno. A Escritura está dizendo, se o desejo do seu coração, se a sua origomai, a sua cobiça, a sua busca é pela pátria celestial, Deus não se envergonha de você. Por que você vai se envergonhar de você? Deus olha para você e vê nobreza. O mundo olha e te chama nomes. Eu estou sentindo tão quebrantado no meu coração. Eu estou sentindo o Espírito Santo falando tão profundo a corações aqui. Talvez você está me ouvindo e não consiga compreender isso. Eu oro para que um dia você entenda. Mas tem pessoas que estão ouvindo isso, e isso está falando tão fundo aos seus corações. Você pediu para Deus te responder. Você falou para Deus que estava triste, que não tinha alegria de viver. E Deus está dizendo, corrige seu coração, filho. Você está buscando muito dinheiro, está se esforçando muito para ganhar dinheiro, e você está esquecendo que o seu pai é dono de tudo, e que a verdadeira nobreza está em se manter filho dele, em buscar essa pátria celestial. Que a verdadeira nobreza para um verdadeiro cristão é sua capacidade de esforçar-se em servir. Seus olhos só um pouquinho.